A paz do Senhor, meus queridos irmãos, portal de transparência da IADPE Presbítero Giovanni Cardoso. Meus amados irmãos, no último dia 10 de janeiro, sexta-feira, tivemos uma audiência muito importante, muito constrangedora, inclusive, para todos nós, para a igreja, para quem estava presente. É uma audiência em um processo que o senhor Ailton José Alves colocou os irmãos na justiça, no caso a mim e o irmão Sivaldo, e tem outros processos que ele tem colocado os irmãos na justiça. Muito bem. Ele finalmente compareceu, intimado pelo juiz, como testemunha. No início da audiência, o advogado dele, juntamente com ele, requereram ao juiz ele ser ouvido como informante e não como testemunha, exatamente porque a testemunha ela está sob compromisso de falar a verdade, somente a verdade. E o informante ele pode mentir à vontade. E o que nós vimos na realidade, meus queridos, foi quase uma hora ou mais de depoimento do senhor Ailton José Alves, de muita falta de verdade. Né? Faltou demais com a verdade, alguns dizem que mentiu, mas eu não gosto de usar essa expressão pesada, mas do começo ao fim. Por fim, quando foi o momento do advogado Dr. Luiz Miguel fazer as perguntas, ele se alterou, mostrou de fato o temperamento agressivo dele, né? Precisou ser contido nas palavras pela autoridade judiciária, né? Disse que não tinha condição, não iria responder as perguntas daquele senhor, se referindo ao advogado, porque aquele senhor não tinha moral para perguntá-lo. Eu acho que ele estava achando que estava no gabinete dele, diante do membro da igreja, que ele pisa, que ele faz e acontece. E o doutor Miguel fez questão de ressaltar que ele não estava ali diante de um membro da igreja, mas diante de um advogado. E aí, quando o doutor Miguel inicia as perguntas, acho que ele respondia faltando com a verdade. E a maioria ele não respondia, inclusive perguntas que o doutor Miguel fez fundamentado, não é, no que o representante da igreja, o mentiroso Peixoto, que falta com a verdade com muita facilidade, havia dito, o que a irmã Gemima como testemunha havia dito, inclusive a irmã Gemima disse que o projeto Cidadania foi criado pela igreja em 2010 para eleger políticos da igreja, e o doutor Miguel fez essa pergunta a ele, disse que a irmã Gemima fez essa colocação e perguntou, doutor Miguel na ocasião perguntou ao senhor Ailton se ele confirmava. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Pasmem os senhores. O senhor Ailton, nesse momento, chama todos os pastores, todos os obreiros, todos os membros da igreja de mentirosos. Porque todos nós, como membros da igreja, obreiros, nos envolvemos no Projeto Cidadania. O Projeto Cidadania foi divulgado. Inclusive, hoje não há um crente que de 2010 para cá tenha consciência, não é? Quando eu digo isso, adolescentes daquela época, até hoje, que neguem a existência do Projeto Cidadania. Mas diante do juiz, diante do promotor, diante dos advogados que ali estavam, o senhor Ailton José Alves literalmente disse, com as suas palavras, quando ele é perguntado e diz assim: eu não conheço o Projeto Cidadania, o Projeto Cidadania não existiu na igreja. Projeto Cidadania, um novo modo. Nós crianças acreditamos no Projeto Cidadania. Eu acredito. E você? Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Meus irmãos, aqui quem vos fala é o deputado estadual Adalto Santos. É com muita alegria e prazer que eu venho pedir o seu voto, o voto de confiança no projeto Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. No dia 7 de outubro, ao nosso amado irmão evangelista Azarias Rosa. Olha, você tem para escolher muitos candidatos, mas eu quero lhe falar do projeto Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. O projeto Cidadania é um projeto compromissado com a moral, com os bons costumes, com a família, com a integridade social. Esse projeto é um projeto que traz pessoas com compromissos com a sociedade. Por isso, nós queremos apresentar a você, o nobre, querido evangelista Azarias, uma pessoa que está dentro desse projeto Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Que com certeza vai lhe representar muito bem. Ele sabe que o nosso compromisso,
o compromisso do projeto Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. É com a moral, com a ética, com os bons costumes, é com a defesa da sociedade, é com a educação, é com a saúde. Afinal de contas, é para isso que você vai dar o seu voto. Então, senhores pastores, os senhores foram chamados de mentirosos pelo presidente da igreja. Então, irmãos, a gente fica estarrecido diante disso, né? Estarrecido como é que um presidente de uma instituição séria como a nossa chega diante da justiça e mente descaradamente, não é, colocando todos os membros da igreja, todos os obreiros, numa condição de mentirosos, de enganados. Essa é que é a verdade. E muitas outras perguntas que foram feitas, ele, quando não mentia, não queria responder. Por quê? Aí nós entendemos por que ele lutou tanto junto com o seu advogado para não ser ouvido sob compromisso, ou seja, como testemunha, mas como informante, porque ele foi para ali preparado para faltar com a verdade. Outro episódio muito triste, irmãos, foi um episódio envolvendo o advogado Peixoto. Peixoto, todos sabem que ele é surtado, ele é descontrolado, ele fica o tempo todo nas audiências, envergonhando tanto a igreja como quem está presente. E eu havia avisado aos irmãos que, por ocasião da audiência anterior a essa, né, o senhor Peixoto, ele não se continha o tempo todo. Ao ouvir as pessoas falando, ele ficava murmurando, né, ficava soltando lorota, a ponto do juiz repreendê-lo na frente de todos. E eu disse em alguns áudios anteriores a essa audiência do dia 10, que se Peixoto se comportasse daquela forma, se referindo a nós, eu mesmo não ia esperar o juiz chamá-lo a atenção, eu mesmo chamaria. E foi o que aconteceu. Né? O Peixoto totalmente descontrolado, tinha hora que ele começava a rodar os olhos, se encostava na parede, enquanto o presidente dele estava falando, ele fazia cara de quem estava chorando, né? Daqui a pouco dava um tique nele, ele levantava a cabeça e ia sentar. E há uma sequência de cadeiras na sala de audiência, de 9 cadeiras, 3 e 3, e eu estava sentado junto com o irmão Sivaldo na primeira fileira. E o Peixoto achou por bem de sentar por trás do irmão Sivaldo, na diagonal comigo. E na hora que o doutor Miguel estava fazendo as perguntas ao presidente, ao senhor Ailton José Alves, ao chefe dele, ele não parava de murmurar. O juiz, teve um momento que eu acredito que o juiz percebeu, mas se conteve, né, que apesar de ser uma autoridade, é muito educado. Geralmente os juízes são educados, não é? E aí ficou esperando ele se comportar, até porque afinal ele é um advogado. Mas aí quando o doutor Miguel perguntou ao senhor Ailton José Alves, fez uma pergunta referente a uma das testemunhas nossas que haviam deposto, haviam falado, né, na audiência anterior, o Peixoto começou a menear a cabeça, murmurar e chamar o irmão que havia, a testemunha a quem o doutor Miguel se referia e fazia a pergunta ao Ailton, fundamentado naquela testemunha, ele começou a chamar a testemunha de mentiroso, baixinho para a gente ouvir, não que o juiz ouvisse e as outras pessoas que estavam à frente. E aí eu virei para trás e disse, cala a boca, moleque. Ele imediatamente disse, moleque é você. Aí eu olhei para trás e disse, cuidado, rapaz, para não levar uma pisa aqui. Irmãos, ele levantou como se tivesse alguma coisa furado ele por baixo, gritando na sala de audiência, dizendo, doutor, está me ameaçando, está me ameaçando. Eu imediatamente levantei e digo, doutor, não estou ameaçando, eu não sou de ameaçar ninguém. E o que foi que o Peixoto fez? Tentou justificar, eu tomei a voz à frente e disse, doutor, o que aconteceu aqui na realidade foi o que aconteceu na audiência anterior. Esse homem não para de soltar lorota aqui, brincadeiras. O juiz olhou para ele, já conhecia, já vinha observando o comportamento dele, pediu para que eu sentasse e mandou ele sair. Ele tentou se justificar, o juiz mandou ele sair sob pena de prisão. Saia, senão eu lhe prendo. E ele saiu, teve que sair, saiu bufando, murmurando, e o doutor juiz chamou o reforço policial para o corredor do fórum. Ele disse que ele vai vir agora. Olha, Eu vou chamar Ele disse agora o policiamento para tomar as providências. Na audiência passada, o senhor repreendeu ele aqui. O senhor faça o favor de ficar lá fora. Dizendo que o que o doutor está dizendo é mentira. Fique lá fora, por gentileza. Ele me ameaçou. Fique lá fora, por gentileza. Não. Fique lá fora, por gentileza. Pode confirmar, né? Pronto, já que o senhor está dizendo que Fique lá fora, por gentileza. fora do ambiente aqui. Confirme que você me disse. O senhor para fora, senão eu chamo a polícia para lhe levar. Sim, senhor, doutor. Confirme. Providencie um policiamento para cá. Então, está aí.
não é? Um homem descontrolado, um homem nervoso, um homem que é capaz, irmãos, de prejudicar a ele próprio e prejudicar pessoas de bem. Porque um homem louco desse, porque coragem ele não tem? A gente já viu que coragem ele não tem para nada. Não é a palhaçada que ele fez no Templo Central quando os nossos irmãos foram lá conversar com o gestor Luiz Mário, não é? Ele tentando ameaçar uma irmã que estava lá acompanhando o doutor Miguel e outro irmão, não é? Começou a dar murro, esmurrar a parede, virando os olhos e dando murro na parede do Templo Central. Ou seja, irmão, coisa de louco, coisa de doido, e um homem desse está à frente de um trabalho da igreja, ensinando o que para os irmãos? Ensinando o que para a igreja? Um homem que pelo seu comportamento vil, deplorável, envergonha as pessoas nas audiências, envergonha a igreja e é capaz de prejudicar a si mesmo e terminar prejudicando outras pessoas. Porque imagina um louco desse parte para cima para agredir alguém, né? Essa pessoa terá que se defender, porque eu costumo dizer o seguinte, irmãos, homem que é homem de verdade, principalmente crente, ele jamais parte para agredir alguém. Como fizeram, por exemplo, o Daniel, o louco do Daniel e o desequilibrado do Cabral, quando agrediram covardemente o irmão Sivaldo. Estão aqui algumas seguranças querendo... Sou da igreja, viu? Da igreja. Eu sou da igreja. Da igreja e Eu sou da igreja. O homem que é homem, e principalmente crente, e principalmente o presbítero da igreja, ele corre de confusão. Agora, se ele tiver a oportunidade de se defender de uma injusta agressão, ele tem o direito de fazê-lo, mas não partir para agredir alguém simplesmente por estar filmando ou tirando foto de alguém. Chegue lá, vá conversar com diálogo. Se não conseguiu resolver, procure os meios legais, mas partir para agressão, isso é coisa de gente louca, descontrolado, quem não tem argumentos. E a maioria desses homens que trabalham com Ailton José Alves são semelhantes a eles, irmão. Não tem argumentos, pelo menos argumentos verdadeiros, se defendem com mentira. Com mentira. Então que Deus abençoe a todos. Abaixo vocês irão ver aí o vídeo de 30 segundos que um irmão muito sabiamente fez com a chegada do presidente Ailton José Alves, muito nervoso, com um aparato de segurança impressionante, não é? Impressionante, coisa que a gente não acredita que está vendo um pastor que se diz pastor andando daquela forma, carregado de seguranças como que alguém fosse agredi-lo. Não é, irmãos? Então... que Deus abençoe a todos. Está aí o relato da audiência do dia 10, sexta-feira. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.